Vou me apresentar, Pedro Renato Guazelli, médico, sou anestesiologista, sou mestrando, doutorando da Unicamp em farmacologia, médico do trabalho da Votorantim Metais, moro aqui em São Roque, estado de São Paulo, estou agora aqui dentro do Hospital São Francisco, que é uma honra fazer parte desse corpo clínico, e é um prazer, só ver aqui um assim que, go it, ok. É um prazer estar com vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: você foi convidado para uma reunião de negócios, em que hoje, talvez, na minha perspectiva, foi, e pode ser para você também, o primeiro dia do resto das suas vidas. Por esse motivo, agradeça muito a pessoa que te convidou, pois ela apresentou para você ou te convidou para um negócio fascinante. Poucas pessoas na vida têm o privilégio de serem convidadas para algo que pode mudar as suas vidas. Eu só tenho a agradecer a pessoa que me convidou. No final, eu vou falar bastante sobre isso. E vou fazer um resumo de toda a história. A gente vai conversar aqui por alguns minutos, provavelmente 60 minutos, e vou apresentar para você o plano de marketing do negócio. Eu tenho uma história dentro do marketing multinível desde 95. Em 6 anos eu fiquei num projeto maravilhoso que mudou a minha história. Virei empreendedor dentro daquela história de ser médico e trabalhar dentro da caixinha. Eu consegui aprender a visualizar a vida fora da caixa. Hoje virou até um jargão de negócio, né? Aí fiz a administração, fiz pós, fiz MBA em administração de saúde, a qual eu trabalhei muito nessa área de administração, na área comercial. E o que me deu uma bagagem maravilhosa na minha história em termos de aprender a aprender, que a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos passar a primeira, a primeira fotografia. Eu estou velhinho, né? Fotografia é bom, né? Primeiro slide. Esse negócio, ele lida com um mercado estrondoso. É um mercado que vem crescendo muito. É um mercado que hoje fatura mais de 4,4 trilhões, ou trilhão, né? Em 2020, na economia mundial. Tem relação direta com a saúde. E o mais interessante é que ele tem relação direta com a causa raiz da saúde do corpo humano. Esse é o mais legal da história. Por quê? Nós, como médicos, esse negócio não é feito só por médicos, esse negócio é feito por qualquer pessoa, porque você vai entender mais à frente tudo que eu vou falar. Mas a gente, como médico, tivemos a chance de poder entender mais rápido o X da questão, o diamante da história. E Deus me deu esse privilégio de poder ser convidado por uma pessoa maravilhosa, que no final eu vou contar quem foi. Bom, desse negócio também lida com duas situações interessantes, que eu gosto muito de contar essa história. De um lado, você tem a parte genética no ser humano. Como é que pode dois irmãos, que são gêmeos idênticos, isso quer dizer que os dois são idênticos em termos genéticos, né? Tem o mesmo carga genética, e com o passar da vida, cada um fica de uma maneira diferente, mostrando aí a história, que não é só a genética que explica tudo. Dentro do que a genética explica ou não, temos aí a medicina preditiva, que vem crescendo muito, né? O que vem a ser a medicina preditiva? A medicina preditiva vem sendo exatamente o conceito de você mapear tudo que tem, o que pode acontecer com você em termos de doenças ou de situações desagradáveis com a sua vida física. E nesse ponto, a medicina veio evoluindo bastante. Por exemplo, a Angelina Jolie usou, né, no bom sentido, a medicina preditiva e viu o marcador de câncer de mama, foi lá e fez a sua mastectomia, quer dizer, a retirada da mama. Vou tentar falar o mínimo de mediquês aqui, mas às vezes escapa um pouquinho. Eu peço perdão para você. Mas eu vou ser o mais simples possível em tudo para que você entenda bem o conceito do produto, do negócio e das pessoas. Então, dentro da medicina preditiva, o que ficou muito claro com essa história toda do desenvolvimento da medicina nos últimos 30 anos é que a sua genética é como se fosse o seu alvo. Quer dizer, você nasce com aquela genética que pode levar você a algumas doenças ou algumas patologias que podem
desenvolver na sua própria história ou até você passar para o seu filho e assim vai. Dentro do conceito da condição dessa medicina preditiva, você tem ela como se fosse um alvo. E o tiro, o revólver que atacaria nesse alvo, a flecha, assim como quiser queira, seria, por exemplo, as doenças. O que leva essas doenças a atuar em cima daquele perfil, daquele código genético? E tinha várias perguntas em cima desse conceito de você ter a sua carga genética e a predisposição para algumas doenças, e junto disso tinha o que poderia causar essas doenças dentro da sua predisposição. Isso é muito comum, a gente vê muito dentro do nosso dia a dia como médico, exatamente o conceito da predisposição de algumas pessoas para algumas doenças e outras para as outras. Dentro do conceito, você guarda então esse conceito da medicina preditiva e do código genético como se fosse seu alvo, aquilo que poderia atuar na sua história para atrapalhar a sua vida nesse plano aqui. Bom, nós temos aí o nosso sistema digestivo. Nosso sistema digestivo é fascinante, trabalha como uma máquina. Você tem o princípio físico, bioquímico, biológico e bioquímico. Quais seriam esses perfis aí? Bom, você tem o físico, seria a mastigação. A mastigação é algo impressionantemente importante, a qual nossas condições, ou nossa condição de vida de hoje foi deixada um pouco de lado. Pela pressa de ter que comer rápido, pela angústia, pela ansiedade e tudo mais, você não faz as 30 mastigadas, né? Então, dificilmente você encontra alguém que mastiga 30 vezes. E isso faz com que você, ainda piorado, quando você vai comer, por exemplo, um almoço, você come com um líquido presente. Esse líquido até ajuda você a engolir mais rápido esse alimento, só que também aborta um pouco dessa mastigação. Então, o bolo alimentar já desce de uma situação, para o seu estômago, uma situação não tão legal, não tão correta. Nesse conceito, ele vai direto para o estômago. No estômago, você vai ter o perfil químico. O que seria o perfil químico? O perfil da explosão da química gástrica, do suco gástrico, levando a uma alteração, uma, vamos dizer, uma performance ácida dentro desse bolo alimentar. Passando pelo estômago, vai passar para o duodeno, que é o nosso delgado, né, o intestino delgado, que vai ter a explosão de carga alcalina, principalmente pelas enzimas pancreáticas. E aí você tem o perfil químico, então o perfil físico, o perfil químico e o perfil biológico, que seria o perfil da introdução ou da penetração das nossas bactérias dentro do intestino, trabalhando em cima da digestão. Dentro desse perfil da digestão biológico pelas bactérias, você tem o conceito de deixar a situação dos produtos, das substâncias, das moléculas que você comeu, quebrando essas moléculas para fazer absorvê-las e levando a 3 grandes princípios de energia, né? Aí são 4, né? Vitaminas é uma, as vitaminas vêm como se fosse exemplo de um perfil. Os aminoácidos, que vêm das proteínas, os carboidratos, que vêm dos açúcares e amido, e os lipídios, que vêm das gorduras. Essas 3 micromoléculas, que são abaixo de 100 mil Daltons, elas vão ser absorvidas pelo seu intestino. Isso é o caminho correto da sua digestão. Então, você tem a mastigação, lá na boca já tem uma introdução das enzimas que vão digerir os carboidratos, principalmente. Aí vem a outra parte das enzimas, as outras enzimas no estômago, outras no intestino. E aí você fez aí o perfil nesse intestino delgado, que termina aí a parte da digestão. O cólon já é a parte mais para absorver eletrólitos e água. Então está aí o conceito da digestão, o conceito de como que se forma a digestão e a condição dos alimentos do nosso corpo. Bom, passando mais à frente, o que você tem? No nosso organismo, nós temos 33, opa, desculpa, voltei aqui. 33 trilhões de células e mais de 50 trilhões de bactérias. Então, nós somos seres bacterianos em células, com células, e não células com bactérias, e sim bacterianos com células. E aí cai por terra vários princípios ou de valores que as pessoas imaginavam que imaginam que as bactérias são nocivas. Não, as bactérias não são nocivas, elas são extremamente
importantes para a nossa sobrevivência nesse mundo aqui. E o que essas bactérias fazem? 80% dessas bactérias, dessas mais de 50 trilhões de bactérias, estão aonde? Estão dentro do intestino. O que eles fazem, essas bactérias? Quais são, ou qual é a função, quais são as funções dessas bactérias? Bom, absorver nutrientes, ela vai trabalhar para absorver esses nutrientes, eliminar as toxinas que você, porventura, comeu, produção de serotonina, que é algo interessantíssimo, que eu vou falar bastante sobre isso. Essa serotonina tem uma ligação direta hoje com os probióticos, os prebióticos que são indicados hoje. A maioria das medicações, ou dos remédios que são chamados, na realidade não são remédios, são os prebióticos, são indicados por psiquiatras. Tá? A gente vai explicar o que a serotonina faz. Produção de hormônios, o intestino tem um componente hormonal importante, controle da imunidade e o controle da inflamação do corpo. E aí cria-se a palavra desbiose intestinal, que é algo novo para muitas pessoas. E a desbiose, na verdade, é a alteração do equilíbrio entre as boas bactérias e as más bactérias. As boas bactérias são as bactérias que são as fermentativas, as que de fato fazem bem para a gente, as que vão trabalhar na digestão e na correção desses nutrientes e tudo mais. As não positivas, ou seria uma palavra ruim também, malignas, que deve ter alguma outra perfil de função, mas as não positivas são as putrefativas. E essa relação é de 85 para as positivas e 15 para as não positivas. Esse é o conceito da microbiótica intestinal, para fazer com que o intestino absorva nutrientes, elimine toxinas, produza serotonina, produza hormônios, controle do sistema imunológico e o controle da inflamação que pode vir a atuar no corpo doente. Bom, a microbiótica. Então, a microbiótica é exatamente esse conceito, das positivas e negativas. As positivas são as fermentativas e as negativas são as putrefativas. Você tem que ter uma relação de 85 a 15 de positividade, que são as fermentativas, contra as não positivas, que são as putrefativas. Essa microbiótica tem que estar muito bem balanceada. O que pode alterar esse balanço dessa microbiótica? A própria passagem da idade já começa a mostrar uma deficiência em conseguir controlar esse equilíbrio intestinal. A própria vida em si já começa a alterar exatamente esse conceito da sua própria história. Sem falar em outros que eu vou contar mais à frente aí. Bom, aqui tem um gráfico muito legal, uma slide muito legal, que mostra como que funciona o intestino por dentro. O intestino são células, como vocês estão vendo aqui em azul. Essas células são cheias de cílios, elas têm uma ligação de justaposição, tá? Essa justaposição é linkada por um colágeno que se chama zonulina, que é produzida por essas boas bactérias. Então, essas boas bactérias, na verdade, elas têm a função precípua de produzir a zonulina, que é esse colágeno que vai deixar o nosso intestino, vamos dizer assim, não vulnerável a algumas alterações que eu vou explicar mais à frente. Quando você tem o intestino com essa produção correta de zonulina, quando você tem a absorção desses 3 itens só, e dos 4, na verdade, a vitamina e mais os 3, que é aminoácido, carboidrato e lipídios, você está com o seu intestino saudável, você está com saúde intestinal. Hipócrates, que foi como história da medicina, com Hipócrates, ele já dizia que as doenças começavam e terminavam no intestino. E ele não estava errado, por incrível que pareça. Tanto tempo lá atrás ele já sabia que o intestino era algo assim impressionantemente importante para a nossa saúde. O que pode acarretar nesse intestino? Bom, o intestino hoje é consagrado que é o segundo cérebro, tá? Ele tem uma conexão direta pelo nervo vago, em termos de condição da própria saúde, tanto intestinal, quanto mental, quanto cerebral. A ponto de, nas cirurgias de capela, que nós temos aí essas cirurgias que existem, na hora que você vai fazer a cirurgia de obesidade, tem um tipo de cirurgia que chama capela. Você, na verdade, corta o nervo vago, e isso tem um probleminha bem importante em termos da pessoa no futuro para essa motilidade intestinal, porque ele perde um pouco essa motilidade. Tanto é a ligação da relação entre intestino e cérebro. Bom, o que pode causar essa alteração dessa célula ou dessa saúde intestinal? Estresse, por exemplo, o estresse vai aumentar o nível do seu corticoide. O corticoide é uma substância produzida na sua suprarrenal, que não é sozinha, o corticoide é liberado junto com os mineralocorticoides. O que são isso? O que vem a ser isso? Os mineralocorticoides são adrenérgicos, dopaminérgicos, são
moléculas que vão levar você à hipertensão arterial. Você tem uma liberação de corticoide, por exemplo, você tem um estresse muito causado assim, em termos crônicos, porque o corticoide ele é feito para desinflamar seu corpo. Quando você tem uma reação inflamatória, por exemplo, você tem um pique contra um animal, nós somos seres perfeitos lá para a caverna, né? Na época das cavernas. E tudo isso era para a gente conseguir ter uma vida pelo menos saudável, pelo menos em termos de sobrevivência, conseguir chegar num nível de idade a ponto de poder procriar. E nesse conceito, lá na época das cavernas, você tinha o lance de correr, fugir, atacar, caçar, e isso era desenvolvido, o projeto do nosso simpático, parasimpático, nosso sistema nervoso central, foi feito exatamente para esse tipo de reação. Só que com o passar do tempo, a nossa vida começou a melhorar muito, nós conseguimos aí o fogo e conseguimos ter o conforto, e o ser humano acabou sendo um ser das cavernas, mas com requintes de vida moderna. Esse requinte de vida moderna, esses requintes aí acabaram fazendo com que essas situações que seriam fisiológicas virassem contra a nossa saúde. Então, o estresse, por exemplo, atuando o tempo todo, você numa situação de desafio e você não ter a relação de condição para encarar o desafio, você numa situação menor do que o desafio vai causar uma reação de ansiedade, e essa reação de ansiedade vai levar à liberação, por exemplo, de corticoide, de estresse. As toxinas, os patógenos, tudo que a gente come hoje é tudo quase enlatado. Depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram que fazer um trabalho para não deixar o mundo passar fome, e aí vem a época dos transgênicos, que tudo hoje é transgênico, até a semente que você planta é quase transgênico. Conversando com o pessoal da Embrapa um tempo atrás, eles me explicaram. E o transgênico, o que vem a ser? É fortalecer a planta para produzir mais comida para poder alimentar os 7 bilhões de pessoas no mundo. E aí as Big Agro, as grandes empresas de agronegócio, tiveram que atuar em cima de pesquisa e conseguiram, graças a Deus, a fortalecer as plantas para elas poderem dar resultados maravilhosos para a nossa história do mundo. Só que o efeito colateral foi o efeito de produzir uma proteína tão forte que ela não consegue ser quebrada em aminoácido como deveria ser. E essa proteína fica ali no seu intestino como uma macromolécula. As comidas enlatadas, as drogas, por exemplo, se você tomar um antibiótico, uma semana de antibiótico, para o seu acerto da sua microbiota intestinal, que é as suas bactérias, que vem a ser as suas bactérias, demoram 2 anos para chegar ao nível de normalidade. Então, quer dizer, uma semana de antibiótico, uma sinusite, você acaba criando uma situação complicada. E essa situação complicada quer dizer o quê? Quer dizer que se você matou essas bactérias positivas e alterou essa relação que é sutil das positivas, que são fermentativas, e das putrefativas, você criou uma situação de diminuir a produção de zonulina. E essa diminuição da produção de zonulina, que é feita por essas bactérias positivas, fez com que você vai diminuir essa relação e essa proteção do seu intestino. E isso vai fazer com que você crie uma situação de leak, que está aí, uma abertura entre essas células, e dentro dessa abertura vai penetrar aquilo que não deveria penetrar. Como eu gosto da analogia que o Dr. Luiz falou, eu achei isso fantástico, resumindo tudo, aquilo que é para ir para o vaso sanitário não pode ir para o seu vaso sanguíneo. E acaba indo para o vaso sanguíneo aquilo que não era para ir. São o quê? Bactérias, vírus, fungos, protozoário e proteínas que estão como macromoléculas e não foram quebradas em aminoácidos. Entrando essas proteínas dentro da sua circulação sanguínea, vamos dizer só da proteína, não vamos falar de bactéria, de nada, porque senão vamos entrar em doença, aí nós vamos ter que voar. Nós vamos ficar só nisso. Essa proteína vai criar uma situação de reação imunológica contra ela. Então, vai ter uma produção de anticorpos que vão linkar direto contra essa proteína como se fosse um invasor. Só que essa proteína ela é inerte, mas o corpo não sabe disso. E aí vem a reação inflamatória. Vindo a reação inflamatória, o seu corpo, são duas vertentes, a reação inflamatória é uma. O seu corpo vai ser criado toda uma história de inflamação que não deveria, e aí vai ser liberado dentro da sua suprarrenal um corticoide para diminuir essa inflamação. Diminuindo essa inflamação, você vai ter alguns efeitos colaterais. Então, por exemplo, eu achava, até brinquei esse tempo atrás, que todo gordo era mentiroso, né? Que eu falava assim, o gordo falava que não comia, né? Até quando eu era mais jovem. Depois que você vai ficando velhinho, você vai ver que você vai ficando gordo também. E você vai entender que o gordo não é mentiroso. O gordo, na verdade, ele come menos, ele não come tanto mais assim.
O gordo de hoje, ele está inflamado, entendeu? A gente vai ganhando peso porque esse corticoide, ele vai fazendo com que você retenha sódio e o sódio retido vai trazer água. E aí você vai inchar. Sem falar na sobrecarga do rim, que aí é uma outra história. Você vai criar um ambiente extremamente propício para a inflamação e para diminuir o pH do seu sangue, a qual fica um meio de cultura para câncer. Então, lembrando lá no começo do seu alvo, que seria a sua predição, sua medicina preditiva mostrando o seu genoma, começa a aparecer. O alvo seu começa a ter uma arma já para atacar aquilo que seria seu alvo. O quê? Se eu tenho uma tendência para ter infarto, eu vou buscar o caminho do infarto. Então, quer dizer que às vezes você vê uma pessoa magra, está com peso correto, você fala, ele tem saúde. Não, ele chega infartado. Isso é muito comum no hospital. A gente vê pessoas jovens até, com um corpo bem legal, peso MC de 22, 23, 20, infartando. Por quê? Qual era o problema da inflamação? O alvo dele era a doença cardíaca. O outro conceito, se você tiver sorte de ficar gordinho, até a gente brinca que o diabético é o gordo que não deu certo. O que é isso? Você vai produzindo isso, glicemia, 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 seu pâncreas vai produzindo insulina, insulina, chega uma hora o pâncreas para de produzir. É a hora que você fica diabético. E aí você emagrece. Aquela situação caquética. Por quê? Você ia engordar, você não conseguiu. Então, o diabético é o gordo que não deu certo. Isso é um jargão da endocrinologia. Por quê? Essa reação inflamatória faz com que o corticoide vá aumentando, 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 e vá aumentando a sua glicemia a ponto de você desenvolver a diabetes tipo 2. Então, tudo isso só na parte inflamatória leva a essa doença terrível que é exatamente o conceito de tudo que vem de ruim para a nossa história. Isso tudo começa com a desbiose. O outro caminho dessa alteração dessa proteína entrando na sua célula, dentro da sua circulação, aquilo que era para ir para o vaso sanitário está entrando no vaso sanguíneo, ele vai criar o quê? Ele vai criar uma situação de mimetismo molecular. O que é isso? Mimetismo molecular é o ataque do anticorpo contra algo do seu próprio corpo que é parecido com o antígeno que atacou. Então, por exemplo, você tem uma infecção de amígdala por Streptococcus, um tipo de bactéria, que chama Streptococcus, tem até um nome diferente, beta-hemolítico, grupo A, tá, mas isso aí eu também não vou entrar. Mas é um Streptococcus. Essa produção de anticorpo contra esse Streptococcus, logo depois, se você não tratou de maneira correta essa infecção, e acontece, porque às vezes você está com infecção de garganta e deixa, ou de dente, isso é muito comum, inflamação, infecção dentária em paciente mais idoso, e se forem jovem é muito perigoso, até com os dentes aí, com os dentes do siso e tal. Essa bactéria vai induzir seu anticorpo a produzir um anticorpo que vai atacar sua válvula cardíaca. Então você vai ter alteração da sua válvula e às vezes tem que operar o coração para trocar sua válvula por uma infecção de garganta maltratada. Porque o anticorpo viu, mimetizou a sua válvula como um hospedeiro. Então, esse é um outro lado dessa bagunça que a desbiose causa no nosso corpo. É mais ou menos isso a história. Então, essa doença, essa alteração, foi enxergada por dois grandes visionários, lógico, com médicos próximos, com certeza cientistas, e eles foram atrás do diamante. O que seria o diamante? Eu gosto dessa história do diamante. Como é que você coloca uma montanha numa xícara de chá? Você tira a terra, tira a terra, tira a terra, chega no meio, pega o diamante, que é carvão sob pressão, e coloca na xícara. Você vai atrás do diamante. Tudo que você tem na vida, você vai atrás do diamante, sempre. Nunca fica atrás da terra, que isso não vai levar a lugar nenhum. E eles foram atrás do diamante. Qual seria o diamante da história da desbiose? Bom, dessa história toda, só para lembrar, eu já falei desse assunto, câncer, por que o câncer? Porque na hora que você tem uma situação inflamatória, vai levar uma acidose, e essa acidose é um meio de crescimento de células cancerígenas. Diabetes, eu acabei de explicar, a diabetes é o ataque do corticoide, do cortisol. A artrite reumatoide, mimetismo molecular. O anticorpo tem a tendência de atacar suas articulações. Alterações gastrointestinais importantíssimas. Ninguém consegue ter uma vida legal com desbiose. Vai ficar atacado, vai ter gastrite, esofagite. A esofagite é uma doença que é pré-cancerígena. Tem que tomar muito cuidado com isso. A obesidade, como eu disse, o gordo não é tão mentiroso, porque eu, por exemplo, o meu história com o produto que eu vou falar é uma história de quem perdeu 4 quilos em um mês e meio. Quer dizer, eu estava gordo, mas não estava gordo, eu estava inflamado. A esofagite, que é exatamente o que eu contei, a obesidade, a esteatose hepática, que é o erro do metabolismo, da situação inteira do metabolismo
do organismo, que é exatamente as doenças metabólicas não transmissíveis, que são as doenças do século XXI, que é exatamente a base delas vem da desbiose, a sua imunidade que vai para o espaço, porque o corticoide, nós sabemos que o corticoide, na verdade, ele é imunossupressor. Se você tem, a hora que você tem a descarga de corticoide, a sua imunidade vai cair. E aí vem as infecções de repetição. Baixa imunidade, como a gente falou, e humor. As alterações de humor entram naquela história dos caras que estavam enfesados, né? Cheio de fezes. Mas tem uma ligação direta com o hormônio da felicidade, que é exatamente, só voltando aqui, peraí, desculpa, só voltando, o hormônio da felicidade é assim, a serotonina, 80% da serotonina, que é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono, essa serotonina é produzida no intestino. E o ponto dela de ser produzida no intestino é que algumas pessoas, algumas pessoas vivem tomando os sertralina da história, os Prozac, são as medicações que são os inibidores de recaptação da serotonina. Só que vai recaptar o quê? Recaptação é porque tem. Se você não está formando serotonina, que a serotonina é formada no intestino, por que você vai tomar recaptador? Você não tem como inibidor de recaptação. Por quê? Porque não tem a serotonina. Então as pessoas vivem tomando uh, sertralina, Prozac, mais essas drogas, e não resolvem o problema da ansiedade delas. Por quê? Porque elas não têm produção. Não é questão que tem que diminuir a recaptação. Elas não estão produzindo, porque elas produzem no intestino e no cérebro. 80% são produzidas, essa serotonina é produzida no intestino. Bom, vamos lá. Então, o que esses caras geniais, que eu vou apresentar a carinha deles aqui para nós, vou apresentar o nome, e foram enxergar? Eles viram, eles sacaram, grandes gestores que são, viram que 80% dos seus problemas vem de 20% das causas. Gráfico de Pareto. Falou, vamos atrás da causa. E aí eles olharam e falaram assim: achamos o negócio. E se você achou o problema, 70% está resolvido. Agora vamos atrás do produto que vai resolver esse problema. E aí eles montaram a Deon Life. O que seria a Deon Life? A Life is Better. O nosso propósito é oferecer melhor para a sua vida. O que é isso? É o equilíbrio. Eles foram atrás de um projeto para um produto magnífico. Esses dois caras aqui, que eu tenho a felicidade de conhecê-los, de estar próximo deles. O primeiro é o João Apolinário, o presidente fundador da Polishop, da Deon Life, e o Gilberto Witt, diretor-geral. Eu sempre falo que o grande segredo da confiança, primeiro que você só pode confiar em pessoas que são confiantes. Né? Então, pessoas confiáveis são pessoas de confiança. E a confiança é uma árvore, como Stephen Covey fala no livro do Poder da Confiança. E essa base da árvore é o poder, é o caráter. E esse caráter tem a ver com a gratidão. Eu sou eternamente grato a esses dois caras aqui. Por quê? Porque esses caras, além de serem visionários, eles fizeram um projeto de negócio que eu vou explicar ao longo da nossa conversa, para mostrar o quanto esses caras investiram e o quanto esses caras deixaram o negócio, bem dizer, mastigado para que nós possamos fazer na nossa história uma história de sucesso e riqueza. Eles foram buscar um produto que é o elixir da saúde do século XXI. Esses dois caras, no meu conceito, são as pessoas mais importantes que eu conheci em termos de visão. Eu tenho orgulho de poder participar desse evento, dessa empresa, convidado por um grande amigo meu, que no final eu vou contar quem é. E esses dois caras aqui, que é o João Apolinário, todo mundo sabe da potencial que ele tem, da visão que ele tem, o visionário, e o Gilberto Witt, tivemos uma reunião ontem com ele, ele deixou uma coisa muito no ar, que eu fiquei muito legal assim, no ar, que eu fiquei impressionado, que é o investimento do produto que vai ser apresentado para vocês daqui a pouco, um investimento estrondoso, porque é um investimento de pessoas que têm fé, pessoas que enxergam o potencial do negócio e que não têm medo de fazer o certo. Então, nós temos hoje pessoas junto com a gente, pessoas maravilhosas. Então, acredite nisso e dê graças a Deus e agradeça a pessoa que te convidou, pois você hoje foi um cara sorteado. E eu vou explicar no final por quê. Bom, e eles montaram a Deon Life, que é uma empresa brasileira, com a carinha do Brasil aí, com a nossa linda bandeira, do Brasil para o mundo. E o que eles fizeram? Eles foram atrás da história. E da história dizia lá que da cultura antiga do Oriente, o grande segredo para a alimentação do Oriente e das pessoas que têm uma longevidade impressionante, muito maior que a nossa, principalmente na Coreia, no Japão, na China,
e principalmente na Coreia, são os fermentados, a comida fermentada. Por que a comida é fermentada? Eu sempre brinco que a comida fermentada, na verdade, é o bom gestor. O grande gestor é aquele que cuida das pessoas. Eu até brinco, eu gosto de ouvir essa frase do Peter Senge, que ele fala assim: empresa lucrativa é igual a ambiente socialmente correto. Esse produto, ele faz com que as suas bactérias sejam alimentadas, as suas bactérias boas sejam alimentadas da maneira correta. E isso faz com que você tenha saúde intestinal e desenvolve todo o conceito. E veio da onde? Veio da cultura oriental. Eles conseguiram enxergar o quê? Ver exatamente o que esses alimentos poderiam fazer. Produzindo esse alimento fermentado, que é terrivelmente difícil, não é fácil, para chegar nesse projeto, nessa fórmula, demora no mínimo 6 meses em barris e tal, e é dificílimo, tem um investimento estrondoso nesse projeto. Só que quando termina, eles conseguiram achar o elixir da história da humanidade nesse século XXI. Bom, o que seria esse produto? O nosso grande Zenco. Eu tenho um privilégio de poder estar tomando Zenco há 2 meses e minha vida, simplesmente da minha família, minha vida é a vida da minha família, mudou da água para o vinho. Por quê? Esse produto ele é único, se é único é estratégico, exclusivo e vai ajudar milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E o mais interessante é uma fermentação natural, é um processo de fermentação único, exclusivo durante o período de 6 meses. Demora 6 meses para chegar nessa fórmula mágica. E o Zenco Juice é o nosso produto. Bom, fermentação natural, processo de fermentação único, exclusivo durante o período de 6 meses, como já disse. Ele trabalha em cima do quê? Ele é extremamente eficaz e eficiente na modulação intestinal. Ele faz com que frutas, legumes, verduras, algas, grãos, raízes, especiarias, leveduras híbridas fazem com que um produto ser fantástico, vegano, totalmente natural. E o que ele vai causar nas pessoas? Já está causando. Nós temos inúmeras histórias, peça para a pessoa que te convidou, os vídeos das pessoas falando como mudou a vida dessas pessoas, os EcoJuice. Os alimentos são fermentados, a melhor solução para o equilíbrio das bactérias intestinais, como a gente explicou. Ele melhora o brilho da pele, aumenta a disposição, porque libera a serotonina, que é o hormônio da felicidade, controla o apetite e a obesidade, porque diminui essa reação inflamatória, como eu expliquei, funciona o intestino como um relógio suíço, e de fato é verdadeiro, isso acontece mesmo. O controle da taxa de glicemia não é uma cura para diabetes, ninguém está falando isso. É uma diminuição da taxa de glicemia, principalmente para os intolerantes a carboidratos, que são pessoas que já têm uma desbiose crônica, já não é de hoje. Controle da taxa de colesterol e triglicéridos, fortalecimento do sistema imunológico, lógico, como eu disse, tem menos corticoide sendo liberado no corpo, você tem uma melhora da sua performance, da sua reação de defesa. Melhor humor. O sono é fantástico. Já tinha aí um bom tempo, já existia um grande tempo que eu não sonhava mais. A partir do que eu comecei a tomar o Zenco, há 2 meses atrás, eu tenho um sono maravilhoso. Bom, a foto dessas feras aqui são as pessoas que estão envolvidas. Então, temos o Zenco, um produto maravilhoso para um problema mundial, de algo assim inusitado, coisas que. Ah, e outra coisa, isso aqui é um alimento, não é farmacológico, ele é alimento. Então, você pode ter tranquilidade, porque além de alimento, ele é vegano e você pode beber e tomar numa boa. Qualquer pessoa pode usar esse produto, qualquer pessoa pode usar, porque a fermentação é total, vai até o último estágio da fermentação. Todo o princípio ativo que poderia ser algo que pudesse ter alergia, ali não existe mais, porque vem só o diamante de cada produto. É como se você pegasse 80 produtos da feira, conseguisse fermentar e você tomasse todos os dias esses 50 itens da feira. Impossível de você fazer isso sem algo que fosse tão inteligente e tecnológico como o Zenco Juice. Bom, como que veio a minha história nessa história? Eu fui convidado por um grande amigo, um grande cirurgião, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, uma pessoa de um caráter inestimável, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, há mais de 30 anos, que é um grande amigo meu, que é o Dr. Enoque Albuquerque. O Dr. Enoque é um cirurgião renomadíssimo, competente ao extremo, um gastrocirurgião, faz cirurgias de vídeo, cirurgia geral, cirurgia oncológica, ele é um fenômeno como cirurgião, e eu sou anestesista, então nada melhor que um anestesista para enxergar se o cirurgião é bom ou não. Isso no meio médico é comum. Junto dessa fera aí, eu conheci a Denise. Denise é maravilhosa, uma pessoa de uma competência absurda,
Hoje ele já é pérola no negócio, já está fazendo um sucesso estrondoso. O Alan Chadrick, que eu tenho uma estima absurda da liga, o Alan começa a falar e vai, caramba, esse cara fala coisas fantásticas. Quando ele começa a falar, eu vou notando. Davi Cohen, extremamente competente, extremamente focado, extremamente desenvolvido no projeto, engenheiro de formação, mas hoje já é diamante do negócio. E o Danielzinho Ruri, que é o nosso grande conhecedor de marketing de rede. O Daniel Ruri, ele é o cara que mais entende de multinível, que eu vou falar sobre esse projeto também, de multinível na frente, do Hemisfério Sul. Esse cara, ele tem desde 91, ele faz marketing de rede. Ganhou milhões e continua ajudando a gente a buscar os nossos sonhos. Eu vou mais à frente falar sobre isso também. E a oportunidade de negócio. Vamos falar sobre a oportunidade de negócio. Qual é a oportunidade de negócio? Então, a gente tem a oportunidade de você consumir o produto e convidar pessoas para consumir. Marketing multinível não é marketing unível, que é o nível é quando você vai fazer um trabalho com algumas empresas tem que você faz venda porta a porta, essas coisas. Não é esse o projeto. Apesar de se você gostar de vender, não tem problema nenhum. Você pode vender e ganhar dinheiro, como a gente vai mostrar aqui. Como eu gosto de vender, por exemplo, mas não é todo mundo que gosta. Esse projeto é um projeto inteligente, porque o produto é único, é exclusivo, e como ele é exclusivo e único, ele casa muito bem com marketing multinível. E esse é o conceito. Esse é o conceito. É você ter um produto que é único, um business maravilhoso, que é exatamente o mundo abrindo o século XXI. Eu vou explicar mais os detalhes mais à frente. Mas aí tem a oportunidade one to one. Como é que você ganha dinheiro no seu negócio? Você tem um desconto pessoal. O desconto pessoal é você vira executivo, monta seu ID, faz o seu ID patrocinado por alguém que te convidou, e aí você montou o seu ID lá. E nesse você faz a sua compra via internet e vem na sua casa. Nessa compra via internet você tem um desconto, que é mais ou menos 43% de desconto num produto que foi vendido no mercado normal, por exemplo, na internet. Você vai comprar na internet esse produto, você vai pagar 330, por exemplo, mais ou menos, 320. Nesse projeto de desconto pessoal, você entra, faz o seu ID, marca o seu ID, vira um cliente focado no projeto e vai consumir o produto. E aí você tem um desconto para 230 a garrafa. Você vai comprar uma caixa que vem 3 garrafas, que eu vou mostrar mais à frente. A revenda, que é fantástica. O bônus e-commerce, que é você convidar alguém para consumir lá em Recife, a pessoa consome, usa seu ID para consumir lá, a empresa manda para ele, você não se envolve com logística, com nada, e o dinheiro, uma parte desse lucro, vem para você em forma de bônus na sua conta, na sua loja virtual. O que acontece? Você tem a Demo Life, tem o seu ID. O meu é Peguazelli, por exemplo, então eu tenho o meu ID, então eu tenho minha loja virtual. Eu tenho a empresa e minha loja virtual. E tudo que eu fizer vem para o meu ID, que seria aí o desconto e o ganho que eu vou ter. O bônus 60 dias, o bônus Generation, o bônus Royalties e o programa de viagens, que a gente vai falar agora para vocês aqui. Bom, como é que funciona o lucro da revenda? Tá aí, o lucro da revenda é de 43%. Você compra no atacado e vende no varejo, 43% de lucro. Está aqui a diferença do valor. A diferença do valor está aí, 230 e para 330, mais ou menos esse valor. Eu não vou me ater muito aos números, porque agora não é hora para você se ater aos números, que eu vou explicar mais à frente qual é a dimensão do negócio, o que você tem que se importar nesse momento. A loja virtual, que você indica a loja virtual e faz as vendas online para todo o Brasil. A empresa cobra e faz a entrega, você ganha a pontuação, como eu disse ali atrás. Você pode ter esses clientes VIPs, 10 clientes VIP vai dar R$ 600 aproximadamente, 20 dá 1.200, e aí você vai ter os seus bônus de clientes consumindo com o seu ID. Isso é muito legal. Você tem um programa de clientes VIP. Eu, por exemplo, tenho vários clientes VIPs. E cada dia eu vou achar mais pessoas como cliente VIP, porque o produto é impressionante. O produto é maravilhoso. Plano de carreira. O plano de carreira, você está lá. Você começou com o kit inicial, você pode começar com o kit de uma caixa, você vira o inicial de business, mas o legal e a grande sacada desse negócio é você entrar com o kit inicial executivo premium. O que vem a ser esse kit executivo premium? Você entra com o produto, você compra 2 caixas, você ativa o seu cadastro para você poder montar a sua rede, que eu vou apresentar mais à frente aqui.
Aí você vai subindo e vai consumindo, vai convidando pessoas, lógico, não são todas as pessoas que vão fazer, mas quase todas vão consumir, tá? Porque o produto é fantástico. E o fazer o negócio, as pessoas vão devagarzinho entendendo. Tudo tem o seu tempo, o seu momento, cada um tem o seu momento. Nós estamos aqui para sermos pessoas solícitas e não chato. Nós estamos aqui para cuidar de um projeto maravilhoso e que as pessoas, que eu vou explicar mais à frente, podem ter resultados maravilhosos no futuro da vida delas. Aí vem, quando você atinge lá 1.200 pontos por linha, você pode chegar a 3 estrelas, e assim 4 estrelas, e vai subindo para chegar a 5 estrelas, depois Safira, e vai cuidando do seu grupo e aumentando a rede de consumo junto ao seu ID. Isso vai fazer com que você tenha um grupo bem interessante ao longo do tempo. Se você for uma pessoa persuasiva nem precisa, mas persistente, e saber que o futuro está nas suas mãos, o negócio funciona para você e o tempo é seu, que nós vamos falar sobre isso também. Bom, como é que funcionava então? Vou pegar aí o Paulo, que é o Paulo está começando hoje. O Paulo é um convidado meu que eu trouxe, chama o grande Paulo, uma pessoa fantástica. Eu vou pôr o Paulo aqui. Paulão, você está lá. Você convidou 3 pessoas e essas 3 pessoas consumiram com você 600 pontos. Cada um comprou 2 caixas. Você comprou 2 caixas e essas 3 pessoas compraram 2 caixas e uma delas convidou também uma outra pessoa e montou uma rede de 3. Isso é o grande planejamento para você chegar ao topo, que nós gostamos de falar, que é o ser diamante do negócio. Com o passar do tempo, o Paulo foi lá, fez esse projeto, as pessoas gostaram, começaram a consumir. É um produto de consumo recorrente, quer dizer, todo mês você vai ter que consumir. Por quê? Porque é para a sua saúde. Lembra da desbiose? Lembra do tiro do alvo? Por que você vai querer levar tiro? Você não vai querer levar tiro. Então, o que é o X da questão? Ao invés de você ficar doente e poder ficar numa situação de refém no futuro, de um câncer, de uma doença que você não teria se você não tivesse com desbiose, você vai usar o Zenco para evitar a desbiose e ter saúde. Então, todo mês você vai querer consumir, não tem como evitar. E todas as pessoas que estão tendo já 2 meses que nós estamos nesse negócio, todas as pessoas que estão consumindo 2, no máximo 3 meses, que o negócio é muito jovem, começou agora, as pessoas estão dando os seus depoimentos, que é para ficar impressionado. Não só o meu depoimento, mas depoimento de todas as pessoas que estão tomando. Então tá aí, esse é o primeiro jeitinho de você fazer, é o jeito mais rápido. Daí você foi, continuou no negócio, convidou mais pessoas e foi achando as pessoas, esse virou 3 estrelas, você virou 4 e vai crescendo. E esse negócio trabalha por meritocracia. Quem trabalha ganha, quem não trabalha não ganha. É marketing multinível, que a gente vai falar sobre isso também lá no final. O marketing multinível é extremamente correto em termos de, vamos dizer, de idoneidade de negócio. Ou aí vem você de novo, outra 5 estrelas agora, já com mais um 4 estrelas, outro 3 estrelas, todo mundo consumindo todo mês um pouquinho, algumas pessoas ali começando, será que eu vou consumir e tal, dá um tempo de cada um, aí eu preciso vender. Se você não tem grana para começar esse negócio, não tem problema nenhum, você pode comprar e revender. E a venda, esses R$ 100 que você vai ganhar de cada caixa, você pode comprar os seus erros, fica de graça para você. É uma questão de saber a importância de ter saúde. Aí vem, aí a Safira, você chegou a Safira, que você já tem um de 4 estrelas com você, o outro crescendo lá, e vem o time inteiro formando o Paulo. Aí o Paulo virou Safira, daqui a pouco o Paulo virou Esmeralda. A Esmeralda deve ganhar hoje, ainda é começo do negócio, você vê que nós estamos com 3 meses, já ganha hoje 7 a 9 mil reais por mês. E aí, de Esmeralda, você vira com 2 Safiras e mais um grupo lateral, você vira diamante. E é o grande êxtase do negócio, virar diamante nesse negócio. Por quê? Porque vai ter uma bonificação interessante. E esse projeto de bonificação vai ficar para o resto da sua vida. A gente vai mostrar outros itens. É lógico que de acordo com o consumo do produto. Mas como o produto é ícone, a empresa é séria, as pessoas são fantásticas, tudo vai dar certo, é uma questão só de ter fé e gratidão. O duplo diamante, que é 2 esmeraldas e mais uma linha consumindo 9 mil pontos. O triplo diamante, que são 2 diamantes com você. E o mais legal desse negócio é você poder fazer com que as pessoas tenham sucesso. É muito mais legal do que você ter sucesso. Aliás, você só vai ter sucesso se o seu time tiver sucesso. Então, não tem como ser diferente, a não ser você cuidando das pessoas para que elas busquem o caminho delas e tenham felicidades. E você tem que criar um ambiente de agradabilidade. Esse é o ponto. Mas a gente vai falar sobre isso. Aí o triplo diamante, diamante 3 com você, formando mais. Daqui a pouco esse cara já virou triplo diamante com você.
e aí as coisas não param. Tá chegando o triplo diamante blue, aí você tem 4 diamantes lateral com você e uma outra rede já nascendo para ter mais diamantes. O negócio não para, a ponto de você chegar a Crown. A Crown seriam 4 diamantes e uma rede lateral, também consumindo 1.250.000 pontos, com 4.170 caixas. Então, não é nada absurdo em pontos de trabalho. Você tem hoje um universo de 210 milhões de brasileiros, fora o mundo, que é o futuro vai ser para o mundo todo, mas vamos dizer, de Brasil, você tem 200 milhões, 210 milhões de habitantes para poder fazer. Você imagina o que pode acontecer com esse negócio. Bom, e da onde vem o dinheiro? Eu gosto muito desse slide. O dinheiro vem da onde? O dinheiro é simples. O marketing tradicional, você tem uma empresa que fabrica, tem a distribuição, tem o atacado, tem o varejo. Está lá. Olha quanto se gasta de dinheiro nessa brincadeira aí. Muito dinheiro. E ainda por cima, as propagandas de televisão e tudo mais. O que o grande Apolinário e o Guidi tiveram de ideia, junto com o Daniel e com esses grandes diamantes que fazem parte do nosso negócio? Foram extremamente visionários. Eles falaram assim: o produto é maravilhoso. É um produto que tem uma intrinsèquidade maravilhosa, ele tem um valor intrínseco inestimável, que seria um desperdício colocar esse produto na prateleira. E eles fizeram o quê? Falou, ó, vamos trabalhar em cima de marketing multinível, porque as pessoas, o cliente vai ser fã do negócio e o cliente vai indicar o produto e esse cliente vai ganhar dinheiro fazendo isso. Você já faz isso com tudo. Você indica carro, indica plano de saúde, indica médico, indica dentista, você não ganha nada. Nesse negócio você vai indicar e vai ganhar, mas de uma maneira organizada. Esse é o ponto. E aí ele faz, ele é da fábrica para o distribuidor. E aí o dinheiro fica com as pessoas que fizeram o trabalho. Bom, o bônus generation, ou bônus de 60 dias, tem um bônus de primeira geração, porque você tem um trabalho. Esse trabalho é muito legal, porque foi feito um cálculo atuarial, e a gente nota que tem um cálculo atuarial por trás desse projeto, que é atuarial. Cálculo atuarial é uma área da matemática que faz o princípio de saber quanto custa cada, por exemplo, seguro de vida, seguro de plano de saúde, e assim vai. Nesse conceito, você nota um atuário muito bem feito, que é de gente que sabe o que está fazendo. Então, você tem todos esses bônus, e esses bônus vêm, além de você aprender a convidar as pessoas, fazer com que as pessoas cresçam com você, você também vai ganhar de você ajudar aquela pessoa que você colocou para também achar as pessoas que que ela também deve achar. E aí você vai ganhando bônus na profundidade dessa cadeia. Então, você vai ganhar com o seu filho, com o seu neto, com o seu bisneto, com o seu tataraneto, para você entender mais ou menos como é que funciona esse bônus 60 dias, entendeu? E é o consumo da primeira, segunda, terceira, quarta geração e assim por diante. Aí você veja só o que pode dar de dinheiro. Isso aqui é só uma estimativa, tá? Eu estou mostrando aqui uma estimativa de quanto você pode estar tirando por mês nessa brincadeira aqui. Aí vem o bônus generation. O bônus generation também é fantástico, porque a partir do momento que você tem a qualificação de executivo, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, safira, esmeralda e diamante, você pode estar recebendo de 6, 8, 9% da sua rede. E todas as pessoas que fazem parte do seu time, que estão ligados ao seu ID. Lógico que se você tem uma profundidade única, você tem que ter lateral também, porque você mostra que você trabalhou. Porque se você fizer só um, não é esse o conceito é de você ajudar mais de uma pessoa a viver bem, ganhar dinheiro e ter saúde. Bom, olha só os números aqui. Eu estou passando rápido porque eu sempre falo que quando você vai sair da sua casa, você não espera que todos os semáforos estejam verdes para você sair. Então, vai por partes. Agora você tem que entender o conceito. Então, é do Brasil para o mundo. João Apolinário é o nosso grande presidente fundador. Esse cara é magistral. Eu tive o privilégio de conhecer esse projeto, esse produto e essas pessoas, que são as pessoas que fazem parte da minha família, da minha vida hoje. O bônus royalty, quando você já atinge o nível de diamante para cima, ou de duplo diamante para cima, você já começa a fazer parte do lucro da empresa. E aí a sua história fica melhor ainda. Bom, o que também a gente fala bastante sobre o projeto de que se o caminho do castelo não vale a pena ir para o castelo, é que nós façamos todo um projeto de ser tão agradável para que a gente possa fazer com que as pessoas vivam bem com a gente. Então, viagens que a empresa faz, e esse incrível esquema de viagem, o primeiro próxima viagem vai ser em Gramado, e a outra viagem, no ano que vem, vai ser para Dubai. Lógico, tem que atingir suas metas para poder estar nesse meio de pessoas extremamente fantásticas. Bom, e o que fazer agora? Agora eu já mostrei o projeto, vou dar tenho mais 10 minutos para terminar.
e eu vou mostrar para você alguns itens importantes de por que você deve fazer esse negócio. Mas antes, o que você tem que fazer agora? Você tem que entrar e se cadastrar. Torne-se um empreendedor prêmios, tem lá o site, o seu convidado, o cara que te convidou, a pessoa que te convidou, além de agradecer ela, você manda usar para ela logo depois que terminar essa reunião e peça, cadê o meu cadastro? Quero fazer meu cadastro, quero comprar e quero estar nesse projeto da minha vida. O Zenco está aí. Você pode consumir uma caixa, que você vai pagar 3.266. Isso vai dar o privilégio de ser executivo do negócio, você vai ter um desconto legal. Só que esse projeto, o melhor é fazer isso aqui. É ser um executivo premium, porque daí você já começa a fazer a sua rede. Eu sempre falo, comece como premium, porque no momento que você é premium, você já começa a fazer sua lista de convidados e começa a atuar dentro do projeto de convidar as pessoas que você ama e as pessoas que você conhece para fazer parte desse sonho com você. Bom, esses dois caras aqui, o Enoque, à esquerda é o Enoque, o cara que me deu esse privilégio de estar nesse negócio, meu grande amigo, o doutor Enoque, o Danielzinho, o cara que foi o fomentador de tudo isso, lutador, não desistiu, persistente, e está aí com esse projeto maravilhoso para nós. Essas três feras aqui, o Enoque à direita, o Davi, que é no meinho aqui, e o Alan Chadrick, três grandes empresários do negócio marketing rede, foram diamantes em outro projeto que já teve no passado, são hoje diamantes, 5 estrelas, esmeralda, tudo que você imagina de coisa boa, esses caras são. Eu tenho privilégio. Essas moças lindas aqui são as pessoas também do meu grupo que me convidaram. A Denise no meio de vestido preto e branco. A Denise é a nossa grande esmeralda, safira, desculpa, safira desse negócio, que é a pessoa que mais me ensina nesse negócio aqui. Bom, sistema Winner, como é que você faz esse negócio? Esse negócio não faz nada sozinho. Você duplica. Então, o jeito de duplicar é você estudar. Bom, deixa eu contar uma coisa para você. Agora eu vou entrar num assunto legal. Existem alguns paradigmas que eu gosto de falar. E que... Primeiro, paradigma. Lucro é melhor que salário. Eu acho que ninguém discorda disso. Então, eu quero algo que possa me dar lucro e não salário. Então, o segundo ponto, se eu puder trabalhar as horas por dia em algo que desse lucro que eu entendi que pode ser muito bom para a minha vida a médio e longo prazo, eu tenho um negócio nas mãos maravilhoso. Estou errado, não? Eu vou trabalhar em cima do meu lucro. Ao invés de eu trabalhar 8 horas só do meu trabalho tradicional, eu trabalho mais 1 hora para desenvolver esse projeto de lucro que pode virar uma fortuna no futuro, tudo depende do meu trabalho. Adorei esse segundo paradigma. O terceiro é uma escola, você está sendo matriculado num curso, numa escola, com gente maravilhosa que você nunca encontrou na vida, nunca. Um curso em que você, de 2 a 5 anos, você pode ter independência financeira na sua vida. Como que você vai fazer isso? Aprendendo. Esse negócio é uma escola, não tem nada de novidade, é só estudar e fazer. Faço a assinatura semestral do INER, que é um valor ínfimo pelo conhecimento que vem com esse projeto INER. Então você tem um negócio que, de um lado, tem o business, que é a empresa Deu Life, maravilhosa, com gente diferenciada, gente de sucesso, que não precisa provar mais nada para ninguém. Do outro lado, do meio, você, e do outro lado, um material de estudo. De estudo. O que vem nesse Winner? Vem vários projetos de aula, vem vídeos para que você entenda como que você faz os 8 passos, porque esse negócio tem todo um jeito para fazer, tem um algoritmo que já está mais do que sedimentado na história da humanidade, porque esse negócio vem da década de 60, década de 50 lá nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, de cada 8 casas, uma faz marketing multinível, que é esse projeto. Então, se você tiver o interesse de fazer algo para a sua saúde, cuidar da sua saúde, tirar essa arma que está apontada para a sua genética, ao mesmo tempo, fazer isso com as pessoas que você ama. Ao mesmo tempo, desenvolver um projeto de estudo em que você, de 2 a 5 anos, você pode ter 3 dígitos na sua conta para o resto da sua vida. Acredite se você quiser. Tem gente que não acredita, porque está tão contaminado nesse mundo dos espinhos que não consegue enxergar. Mas eu tenho certeza que você está enxergando, que você está vendo o quanto esse negócio é importante para você. A pessoa mais importante de hoje é você. Com certeza é você. E você ganhou um prêmio hoje. E depois do winner, faça urgente a sua lista das pessoas que você quer. Convide essas pessoas, faça primeiro o seu registro do projeto, peça as suas 2 caixas, comece a tomar o Zen.
a mostrar para as pessoas, faça a sua linha de consumo. Eu, por exemplo, tenho as pessoas que compram de mim e que vão ser meus futuros diamantes, porque o negócio é fenomenal, a pessoa vai devagarzinho, vai entendendo, e, ao mesmo tempo, aprenda cada dia mais. O doutor Enoque está aí, o meu grande, grande amigo, o doutor Enoque, eu devo muito para ele, porque foi ele que fez eu estar nesse momento maravilhoso da minha vida com as pessoas fantásticas. Para resumir, eu queria falar sobre isso. Marketing multinível. O que vem a ser o marketing multinível? Marketing multinível hoje é um dos maiores conceitos, o maior conceito de negócio do século XXI. Ele vem desde 59, crescendo. Estados Unidos é uma explosão, sempre foi. Existem grandes empresas que fazem marketing multinível. E o marketing multinível dá a condição de você ser dono do seu negócio. Ser dono do seu negócio. O que quer dizer isso? Ser dono do seu negócio é o seguinte: você pode. Tem 5 tipos de negócio na nossa história. Desde quando você nasceu, você vai ganhar a vida em cima desses 5. E o sexto eu vou explicar. Primeiro, ser funcionário de uma empresa da área de produção. Não vai ser interessante. Por quê? Você vai trabalhar para caramba, ergonomicamente contra, você não vai poder envelhecer fazendo aquilo, porque você não vai ter energia para trabalhar naquilo lá. Uma hora ou outra você vai ter que parar no trabalho de produção. Segundo, trabalhar como funcionário de uma empresa, que pode ser até uma grande empresa, como eu sou médico, trabalho de uma grande empresa, mas se é nível gerencial, vai ser funcionário do mesmo jeito. É legal, tem suas passagens interessantes, mas é funcionário. Terceiro, vendedor. Você pode fazer venda. Venda não é um mau negócio. Quem gosta, faz a venda. Quem não gosta, às vezes, por necessidade, tem que fazer também. Então, não deixa a necessidade de bater na sua vida. Você tem duas grandes balanças na vida. Você tem a relação da disciplina e do arrependimento. Se tivesse uma balança pesar os dois preços, da disciplina em gramas e o arrependimento vem em toneladas. Então eu não quero pagar o preço do arrependimento. Então vender pode ser? Pode, mas não é o caso. Nesse caso também, se quiser vender, não tem problema. Mas não é isso que nós estamos falando. Estou falando de marketing multinível, que é o sexto, que eu estou falando dos 3. Primeiro, funcionário. Segundo, funcionário gerencial. Terceiro, ser vendedor. Quarto, ser autônomo do seu negócio. Dono do seu negócio é muito simples. Você tem que investir capital inicial, capital de giro, capital em tecnologia. Você tem que ter um capital para o tempo de aprendizado do negócio. Você tem que trabalhar em cima de um produto que não tenha produto substituto. Você tem que trabalhar em cima de concorrência. Então, não é fácil fazer negócio no meio tradicional. Mas é o quarto. E o quinto, investidor da Bolsa. Esse investimento da Bolsa também é interessante, só que tem um risco absurdamente maior que muitas pessoas que já perderam muito dinheiro em bolsa, que também é bom, só que tem que saber lidar. Que a grama do vizinho sempre é mais verde que a da gente. E o sexto negócio é o marketing de rede. Qual é o risco desse negócio? Nenhum. Maravilhoso para a sua saúde. Vai fazer com que você viva feliz, porque você vai estar com gente maravilhosa, te ajudando a aprender, a desenvolver a sua competência. Essas pessoas vão querer que você dê certo e você também vai ter que aprender a querer que o outro dê certo. Também tem isso. Não dá para fazer esse negócio pensando só em você. Esse negócio ele é um negócio de solicitude. Você tem que gostar de pessoas, você tem que criar um ambiente de agradabilidade com as pessoas, você tem que viver feliz com as pessoas. E você pode fazer isso. É só uma questão de aprender. É só uma questão de desenvolver o maior do seu potencial. O que eu queria dizer? Marketing multinível é um negócio do século XXI. Você está com Leon Life, a melhor empresa do mundo hoje, com grandes pessoas, grandes profissionais e que vão te ajudar a chegar naquilo que você quer. E a minha pergunta é: qual é o seu sonho? O que você quer da sua vida? Eu gosto dessa frase que meu pai falava. Se você não enxergou a planta, não enxergou a maquete da sua casa, você não vai aguentar o osso da obra, a desgraça do projeto em termos de feitura da obra. Se você não entendeu o seu sonho daquela casa, você não consegue colocar o segundo tijolo. Qual é seu sonho? O que você quer na sua vida? E você vai esperar aposentar? No Brasil, não tem aposentadoria. Infelizmente, eu estou falando para você que não tem. Não tem. E se tiver, você não vai conseguir pagar o plano de saúde com o que ganha no INSS. Então, você vai ter que se movimentar, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 anos. Só que o time desse negócio é agora. Venha para cá agora, porque esse é o momento que Deus te colocou nesse projeto maravilhoso. Agradeça a pessoa que te convidou. Eu agradeço as pessoas que me convidaram, as pessoas que me ensinam todo dia. Eu gosto de poder estar junto com essas pessoas. Eu aprendi a curtir essas pessoas, porque essas pessoas me ensinam 7 grandes passos da alegria.
Primeiro, ser responsável, ser proativo. Segundo, começar com o objetivo na mente. Todo dia de manhã eu acordo, agora com o Zeco, então, uma alegria só. Eu coloco tudo que eu vou fazer naquele dia, porque eu sei que amanhã é um dia mais maravilhoso ainda, que eu tenho as melhores pessoas da minha vida comigo. E esse negócio é um negócio que você vai aprender a ser, para depois fazer, para depois ter. No mundo tradicional, as pessoas querem fazer sem querem ter, sem fazer nada, sem ser coisa nenhuma. Nesse negócio, vai se transformar como um grande profissional de líder de pessoas. Eu agradeço a você, foi um prazer ter você comigo hoje. Aqui é